que os negros foram escravizados? Recentemente uma pessoa me fez essa pergunta e eu não soube responder. Fiquei pensando e em certo momento eu me senti até meio que frustrado, né? Como homem negro, não saber sobre essa história da minha ancestralidade, né? Então, quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar e essa culpa que eu senti, né, de não conhecer a história, eu vi que ela não era totalmente minha, assim, né? Quando a gente estuda história, quando a gente estuda a história da escravidão ali no ensino fundamental, a gente vê de uma forma muito rasa e, né, e do ponto de vista europeu, né, eurocentrista. E assim, até hoje é difícil encontrar material sobre a origem da escravidão africana. Eu mesmo tive uma certa dificuldade, encontrei pouquíssimos materiais na internet. Por isso, decidi vir aqui gravar esse vídeo com um bocado de coisas que eu fui pegando em plataformas diferentes, porque eu acho muito importante que a gente conheça a nossa história e a gente saiba o impacto que isso tem na nossa sociedade até hoje. Lembrando que eu não sou historiador, até alguns dias atrás eu também não conhecia essa história, até eu começar a escrever esse roteiro. Eu fiz as pesquisas em alguns sites de história, tentei fazer a triagem ali de um material mais confiável, né? Então, se tiver alguma informação aqui que vocês discordem ou que vocês queiram acrescentar algum fato, vocês podem botar no comentário, vocês fiquem à vontade. E de forma educada, obviamente, né? Porque a gente está aqui para aprender, eu estou aqui para aprender com vocês. Eu estou aprendendo enquanto eu gravo esse vídeo e eu queria compartilhar, queria que vocês também tentassem aprender junto comigo essa parte da nossa história que é muito importante. A escravidão é um assunto assim muito extenso. Nesse vídeo eu vou tentar me limitar a responder a questão que é: por que os negros foram escravizados? E assim, é muito comum a gente ouvir algumas pessoas falando mas os negros escravizaram os próprios negros. Isso é verdade? Sim, era verdade. Mas antes de sair por aí falando besteira, a gente precisa entender que antigamente era muito comum ser escravo. Existia sociedades no mundo todo e nessas sociedades era comum a escravidão. Mas a escravidão era o quê? Resultado de guerras, de dívidas. Cada sociedade ali tinha, né, as suas justificativas para escravizar. E na África também não era diferente, né? Uma outra coisa que é comum é pensar na África como um povo só. Não, né? Mas ali viviam várias nações diferentes que guerreavam e que se escravizavam entre si. Então não era diferente do resto do mundo. Não era, o negro escravizou o negro. Não, o negro escravizou o negro, como o branco escravizava os brancos. E aí outra pergunta que já surge, já emendadinha nessa, é por que eles vendiam os escravos para os brancos? E agora você pensa, você venceu uma guerra, você tem criminosos ali nessa cidade, você é óbvio que quer eles longe, né? Então você vende ele para outra sociedade para que eles não voltem a cometer delitos e problemas ali, né, na sua região. Até mesmo porque naquela época nem existia um regime carcerário, né? Nessas tribos eles não tinham o que fazer, então eles queriam ver longe mesmo, né? E isso deu super certo até o povo europeu precisar de mais mão de obra. E é aí que a nossa pergunta que deu origem a esse vídeo começa a ser respondida. O povo europeu precisava de gente para trabalhar nas terras que eles acabaram de descobrir. Já não era mais tão legal escravizar pessoas do próprio país ali. O povo nativo dessas terras recém-descobertas não se deram bem com o trabalho ali colocado para eles. Eles lembraram, né? Tem aquele povo lá que a gente já compra uns escravos dele já faz um tempo, né? Mas como é que a gente vai fazer para comprar em massa, né? A gente precisa de muita mão de obra, é um país vasto, é uma terra, né, nova, a gente precisa de muita mão de obra. E a justificativa foi mais fácil, vamos usar a fé, né? E daí surgiu várias teorias absurdas, assim, de que o negro é um povo amaldiçoado, Deus condenou porque era filho de Noé, filho de Caim, filho de não sei o quê, enfim. A fé foi a justificativa para capturar, tirar aquele povo da sua terra e apresentar ele à religião ali, né, meio que cristã.
Tanto que eles eram capturados, eles eram obrigados a abandonar os seus cultos, os seus deuses, a sua religião, adotar a religião europeia, eram batizados com novos nomes e levados para expiar os seus pecados através do trabalho, tortura e qualquer tipo de coisas absurdas que eles foram submetidos, né? Óbvio que toda essa justificativa religiosa para escravizar, né, e torturar psicologicamente, fisicamente, de todo tipo, o povo da África, era só uma justificativa econômica, né? Era mais barato você pegar o escravo dali do que de outro país. Porque se naquele momento eles decidissem que os escravos seriam pegos da China, o preconceito seria contra os chineses. Se naquele momento eles decidissem ter pego os indianos para serem escravos, hoje a gente veria o preconceito contra indianos. Se tivesse pego o povo russo, talvez hoje o preconceito não seria por uma questão de cor, e sim por outra que estaria relacionada com os descendentes desse povo russo. E eu queria finalizar esse vídeo dizendo que o racismo ele não foi a causa da escravidão, ele foi uma consequência da escravidão, né? O racismo foi uma coisa inventada pelos brancos para justificar a escravidão do povo negro e transformar isso num dos negócios mais lucrativos da história e que tem aí impactos na sociedade até hoje. E como eu disse no início do vídeo, eu não sou historiador, eu tô aqui aprendendo com vocês, então se vocês têm algo a acrescentar nesse vídeo, né, vamos compartilhar aqui o nosso conhecimento, então fiquem à vontade para comentar ou compartilhar ou mandar esse vídeo para quem vocês acham que vai gostar desse conteúdo. Então, até a próxima!